Irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja sempre em nosso coração. É uma alegria nos encontrarmos novamente nesta caminhada de fé. E nesse momento inicial, queremos nos colocar na presença do Senhor, suplicando a Ele o seu entendimento, a sua sabedoria. Senhor, que o Teu Espírito Santificador venha ao nosso encontro, que todas as nossas ações e entendimentos estejam voltadas para a maior honra e glória do Teu nome. Amém. Neste vídeo, queridos irmãos e irmãs, iremos abordar a leitura orante da palavra. A palavra de Deus é a primeira fonte de toda a vida cristã. Ela sustenta um relacionamento pessoal com o Deus vivo e com a vontade salvífica e santificadora. A Sagrada Escritura deve sempre estar presente na vida individual e comunitária, pois a Igreja funda-se sobre a Palavra de Deus, nasce e vive dela. A comunidade eclesial sempre encontrou nela a sua força, crescendo na sua escuta, na celebração e no seu estudo. A palavra de Deus, meus irmãos, é um meio privilegiado de contato com o Deus vivo. E é através da leitura orante, sobretudo no processo da iniciação cristã, que podemos ter esse contato com o Deus vivo, o Deus Emanuel, o Deus que caminha conosco. A palavra é o alimento que devemos saborear, deixando que ela entre em nossa mente, que toque o nosso coração, que nutre o nosso espírito, para transformar a nossa vida comunitária, a nossa vida missionária e ecumênica. A leitura orante da palavra, meus irmãos, vem do latim Lectio Divina. É uma prática muito antiga na Igreja e ainda hoje muito recomendada. O Papa Francisco, na exortação Evangelii Gaudium, afirma que a Lectio Divina é uma modalidade concreta, acessível e compreensível para escutarmos aquilo que o Senhor nos quer dizer na sua palavra e nos deixarmos transformar pelo seu Espírito. Sendo, portanto, a Lectio Divina um exercício de escuta pessoal da palavra de Deus, de forma prática, ela funciona como uma escada de 4 degraus espirituais. E são elas a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. E esses passos são para a nossa compreensão, pois o Senhor mesmo, na liberdade do seu Espírito, pode elevar a oração e a contemplação no momento que lhe aprouver. E é preciso, portanto, estarmos sempre abertos à ação do Espírito Santo, que nos orienta a fazer uma leitura da ação de Deus nos fatos passados, como vivenciou o seu povo, e na ação de hoje, iluminando como devemos caminhar segundo a sua vontade. Então, passemos então ao itinerário da leitura orante da Bíblia. Podemos iniciar a leitura orante pedindo sempre as luzes do Espírito Santo. Pode ser com um canto, um refrão, uma oração, da forma que você tiver na sua intimidade com o Senhor. E os passos, como eu já disse, desses degraus para a nossa edificação, para que a gente possa, de fato, fazer a experiência da palavra de Deus, nós vamos ver agora. Quais são eles? O primeiro passo, como eu comentei, é a leitura. A leitura, meus irmãos, podemos fazer a leitura do texto bíblico em silêncio ou em voz alta, assim como você desejar. Então,
quando estamos fazendo esse primeiro passo da leitura, precisamos entender o que o texto fala, a sua literalidade. É necessário estarmos atentos aos detalhes, ao ambiente, o desenrolar dos acontecimentos daquela passagem, os personagens do texto, quais são os diálogos, a reação das pessoas. Nós precisamos procurar perceber o sentimento daqueles personagens, as palavras, os trechos que chamam mais a atenção nesta leitura. E é o passo, meus irmãos, que mais exige o esforço de nossa parte. O segundo passo, que é a meditação então pretende aprofundar o texto, ver o que diz a mensagem. E no primeiro passo, como nós vimos da leitura, agora nessa meditação, nós vamos compreender o que o texto, de forma pessoal, diz para cada um de nós. E este é o momento de nos colocarmos diante da palavra. É a hora de ruminar, saborear a palavra de Deus. E é na meditação que vamos nos questionando, confrontando a passagem que acabamos de ler com a nossa vida, por meio, é claro, da ação do Espírito Santo. Já o terceiro passo, que é a oração, é o momento de deixar que o nosso coração se expresse livremente. Então podemos nos questionar o que o texto me faz responder ao Senhor. E a oração, como bem sabemos, nasce do fruto da meditação. E os sentimentos nos levam a dar uma resposta a Deus. E é através do Espírito Santo que nos é suscitado o louvor, a súplica, a oração penitencial e a nossa doação, a nossa oferta. E no quarto passo, temos a contemplação. E o que vem a ser a contemplação na Léxio Divina? Contemplar é degustar o sabor da experiência vivida no encontro com a palavra de Deus. Aí podemos nos perguntar, o que é que a palavra faz em cada um de nós? Meditando, contemplando a palavra, o que ela faz em mim? É o próprio Deus que age em nossas vidas. Nesta contemplação, é permitir a ação de Deus que recebe a nossa oração e nos leva ao seu coração. Então, na contemplação, nós somos impelidos a ser como Cristo Jesus. Meus irmãos, através desses 4 passos, que a leitura orante da Palavra de Deus deve nos fazer descobrir o sentido das coisas. Deve criar em cada um de nós, na nossa família, em nossas comunidades, o comprometimento com o anúncio e a experiência de viver os valores do reino do Senhor. E esse encontro pessoal com a Palavra de Deus, que é fonte de vida para cada um de nós, deve gerar novas relações humanas e recriar a comunhão fraterna. E a grande pergunta que podemos nos fazer é a seguinte: o que o texto da qual estou meditando, saboreando, me leva a fazer e a me comprometer com a ação missionária? E após aprofundarmos o itinerário desta leitura, da leitura orante, da qual nós vimos esses 4 passos, nós podemos fazer então uma experiência prática. Após o término deste vídeo, e no silêncio aí do seu coração, pegue a Palavra de Deus, a sua Bíblia,
e abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos do 13 ao 35. Com toda certeza você já ouviu falar desta passagem da qual vamos meditar os discípulos de Emaús. E meditando esta palavra, podemos nos indagar, nos perguntar, em qual parte desta passagem nós mais nos identificamos com aquela cena? Será que muitas vezes não somos como os 2 discípulos que, por não entender o que os profetas, os nossos sacerdotes, a igreja nos ensinam sobre Jesus, não estavam tristes com a situação da qual tinham acabado de vivenciar com a crucificação e a morte de nosso Senhor? Parece que muitas vezes somos parecidos como esses discípulos. Aí, em algum momento da passagem, tem aquela fala de um dos 2 discípulos: fica conosco, Senhor, já é tarde e a noite vem chegando. É como eles dissessem, é como cada um de nós disséssemos: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E como sugestão prática, também nesta meditação, nas meditações com a palavra de Deus, podemos iniciar sempre as nossas reuniões, as nossas atividades pastorais, os nossos encontros, retiros, sempre com a leitura orante da palavra de Deus. E esta prática, ou seja, a prática da Léxio Divina, é muito importante para o nosso crescimento espiritual e missionário. Também no nosso dia a dia, podemos iniciar os nossos afazeres, seja em casa, no trabalho, na escola, faculdade, onde quer que estejamos, nós podemos iniciar o dia alimentados pela palavra do Senhor. E ao fim de mais um encontro, ao fim deste vídeo, pedindo que o próprio Deus nos conceda a graça de cada dia crescermos na intimidade com a Sua palavra. Peçamos essa graça, que Deus conceda a cada um de nós esta intimidade com a Sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.